Estamos com o Marco aqui, muito bem caracterizado, camisa do Bahia, É isso. né? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um episódio da nossa Computação Viva, Conversas ao Pôr do Sol. Lembrando que o objetivo dessa live é aproximar a universidade da sociedade, mostrar ao pessoal o que a gente faz, né? E essa live ela acontece às terças-feiras, às 17 horas, e no mês de julho, às quintas-feiras, também às 17 horas. E amanhã a gente tem happy hour, né? Com o professor Ricardo, professor Rodrigo Melo, da USP, e Eric Asman, que muitos conhecem aqui, um grande músico e pesquisador de Salvador. Bom, eu sou Tatiane, eu estou no DCC como docente desde 2014, pesquisadora na área de inteligência artificial há 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, e tenho orientado mestrado, doutorado na área de aprendizado de máquina para decisão sob incerteza, né? E Marco é meu orientando, mas bastante experiente, professor da UNEB, trabalha com robótica inteligente há muitos anos, coordena a linha de pesquisa Robótica Inteligente do Núcleo de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais, LACSO, da UNEB. Tem vasta experiência na área de robótica e inteligência artificial, atuando principalmente nos temas de aprendizagem de máquina, sistemas fuzzy, ciência de dados, futebol de robôs e robôs humanoides. E é meu orientando de doutorado no programa de pós-graduação em ciência da computação. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema bastante atrativo, curioso, que é a robótica. E antes de passar a palavra para Marco, eu vou lembrar as 3 leis da robótica. Não sei se vocês sabem, mas existem essas leis que são fundamentais para quem desenvolve pesquisas na área da robótica. A primeira delas é um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. É uma lei. A segunda, um robô deve obedecer às ordens que lhe são dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E a terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Ou seja, temos 3 leis que nos garantem uma certa segurança, mas elas são muito exploradas em filmes e ficção científica. Nessa live a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre isso. E para começar, eu passo a palavra para Marco, pedindo a ele que nos diga o que é essa tal da robótica. Boa tarde a todos. Agradeço aí a Tatiane e a todo o pessoal aí do DCC da UFA pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando com robótica aí para as pessoas, né? Falar de uma forma mais menos acadêmica, né? Menos formal, né? Porque a gente está acostumado no dia a dia sobre robótica, parece que as pessoas vão começando a se acostumar, né? Então, a ideia de robótica, até o conceito ele é meio controverso, porque a gente tem a robótica clássica, que geralmente é o que já existe há muito tempo, na verdade, que é o que a gente chama de automação industrial, né? Então, você vai nas linhas de montagem de grandes indústrias, as de carros são as que mais a gente vê vídeos e vê imagens por aí. Basicamente, você tem robôs ali montando aqueles carros e outros produtos também, e isso aí é justamente a robótica clássica, né? A grande novidade que vem nos últimos anos, acho que uns 10 anos para cá, que se acentuou muito, é justamente esse casamento da inteligência artificial com a robótica, que aí veio trazer a robótica inteligente, que é a ideia de você ter robôs autônomos, ou seja, robôs que eles não seguem um procedimento repetitivo, como montar um carro, ou como montar um armário, uma máquina de lavar, o que quer que seja. Eles precisam tomar decisões diante de situações inesperadas, e aí é que entra a inteligência artificial junto com a robótica. Então, basicamente, isso é o conceito da robótica, né? Uma coisa que as pessoas até extrapolam também hoje, fora dos domínios mais formais, as pessoas falam o quê? Que até um software, mesmo que não tenha hardware envolvido, são chamados de robôs. Você chega o pessoal que trabalha em TI mesmo, fala, tem robôs atacando o nosso site. Quando você vai ver, não é um robô físico, é um software que tem inteligência artificial que está atacando aquele site. Então, as pessoas hoje em dia já É um chamam também. programa de É, computador. Exatamente, os chamados, na literatura de IA e de robótica, o pessoal chama de softbot, mas
o público leigo já chama tudo de robô. Mesmo que seja só um software, já chama de robô. Certo? Então, hoje em dia, as pessoas já não precisam mais que o robô seja algo físico, né? Apenas um software, por exemplo, tem robôs de bolsa de valores. O que são robôs de bolsa de valores? É um software que faz aplicações na bolsa de valores, compra, vende ações e tal, mas não tem hardware, não tem braço, não tem nada físico, é só um software. Mesmo Então, assim, ele tem inteligência artificial semelhante à do robô autônomo, né? A ideia é a mesma. entendi. Então, isso significa que a robótica já está presente no nosso dia a dia, né? Com A certeza. verdade é que a gente já convive com ela diariamente. Você acha que a gente está vivendo realmente a era da robótica? Aí eu diria que a gente já está no princípio dessa era, porque na verdade a gente gosta muitas vezes de chamar de eras e tentar estabelecer uma data fatal para o começo e para o fim de alguma coisa, como se a gente fosse dormir numa era não da robótica e acordar no dia, a partir de hoje, a era da robótica. E não é assim que funciona, as coisas vão mudando gradativamente, lentamente, sem nem que as pessoas se deem conta, e quando as pessoas percebem, já estão totalmente nessa fase. Claro que eu diria que a gente está talvez bem no começo, a gente já começa a ter vários exemplos. A gente vê muitos vídeos no YouTube de robôs fazendo coisas diversas, né? E agora, nesse período sempre que tem crise, não só nesse período, mas, por exemplo, quando nós tivemos aquele incidente atômico no Japão, em 2011, se eu não me engano, robôs foram utilizados bastante no resgate de vítimas e no apoio a várias coisas naquele momento. Agora, com a Covid-19, vários robôs começaram a ser aplicados em várias situações. Então, em vários momentos de crise, os robôs aparecem um pouco mais. E fora disso, também no dia a dia, a gente já tem a situação deles presentes. Por exemplo, há alguns meses atrás, eu vi o pessoal anunciando que no metrô de Londres, eles estavam usando robôs para fazer orientação de passageiros nas plataformas. Então, ficava um robô circulando pelas plataformas e dando orientações, tirando dúvidas dos usuários, dos trens, de que linha pegar, para onde ir, etc. Então, um trabalho que muitas vezes é feito por uma pessoa, por um orientador, sendo feito por um robô. Né? Então, isso daí é uma coisa que a gente já começa a ver no dia a dia. Logo, não tem como negar que a gente já está no princípiozinho dessa era da robótica. Assim. Ô, Marco, mas quando a gente pensa em robótica próxima aos seres humanos, a gente pensa na característica de humano. Muita gente já assistiu o filme Inteligência Artificial, dirigido por Steven Spielberg, e aí, imagina um robô com as nossas feições, com as nossas expressões de sentimentos. Quão distante estamos da ficção científica? Porque a robótica é computadorizada, escondida em programas de computador, a gente já lida com ela. Mas e essa robótica da ficção científica? Você acha que a gente está muito distante? Estamos nos aproximando? Conta um pouquinho pra gente. A gente vê muito nos filmes de ficção os robôs que é o que nós chamamos de robôs humanoides, né? São robôs que têm um formato, né? Uma anatomia muito parecido com o do ser humano, né? Tem duas pernas, um tronco, dois braços, uma cabeça, tem formato do ser humano, né? Anatomia do ser humano. Esses são os robôs que a gente chama de humanoides. Esses robôs ainda não são tão populares, é mais difícil você se esbarrar com um desse por aí, ainda que você vá em outros países, porque, justamente, uma das coisas que é hiper difícil para um robô fazer é uma coisa que para a gente é intuitivo, praticamente, que é, por exemplo, caminhar sobre duas pernas. Então, caminhar sobre duas pernas, que é algo que pode ser trivial para nós humanos, para um robô não é nada trivial. A gente já viu vídeos na internet de robôs que fazem isso, que andam, correm e tal, mas são robôs científicos em laboratório e robôs, às vezes, muito caros. Você tem que investir extremamente num hardware muito robusto, muito caro, para conseguir fazer aquilo. E como é que eu faço um robô humanoide andar, correr de maneira estável e fazer todos os movimentos que um humano faz, mas a um preço acessível? Isso daí é um grande desafio. Então, por isso que existe toda uma vasta área de pesquisa em robôs humanoides. Então, está caminhando para isso? Tá. A cada ano que passa, a gente se aproxima mais desses robôs estarem aí no dia a dia. Sem dúvida, é uma questão de tempo, digamos assim. Mas está acontecendo já. Um exemplo que eu costumo dar aos nossos alunos e que eu acho muito interessante é que um avião ele não bate asas, mas ele voa. Então, às vezes, a gente não precisa exatamente que o robô tenha as nossas características humanas para se comportar como a gente se comporta ou fazer tarefas que a gente faria. Né? Então, eu gosto muito desse exemplo. E aí, lembrem-se da próxima vez. Aquele cachorrinho, não é um cachorrinho, é só um disquinho que aspirador de pó da casa, ele já faz o que um aspirador faria sem ter todo aquele gancho que a gente segura com a mão e ele passa. E a gente chama de cachorro, mas não tem formato de cachorro. Então, a robótica tem muito disso, né, Marco? Dele executar tarefas sem necessariamente ter a fisionomia, o aspecto físico que o humano tem.
Mas o problema é que quando a gente pensa em robótica, pensa muito em ficção, nessas características e assim por diante. E aí, pensando em tarefas que a robótica, que a gente utiliza na robótica para auxiliar o ser humano, estamos em tempo de pandemia, né? Você já ouviu falar, o que é que o pessoal tem falado do auxílio da robótica nesses tempos de pandemia? Tem sido bastante utilizado em vários cantos do mundo, né? A gente tem visto isso na Europa, em vários países da Europa. A Espanha tem usado bastante, tem casos na Alemanha, na Bélgica. Na Ásia tem um uso forte, a China usou bastante, e vários países têm usado bastante, para diversas finalidades diferentes, né? Há uns dias ficou muito famoso, que tem uma empresa que os vídeos dela são muito famosos, que é a Boston Dynamics, que ela tem uns robôs bem diferentes, né? E o pessoal gosta de assistir os vídeos da Boston Dynamics, e eles anunciaram um robô deles, que é um robô cão, né? Um cachorro robótico, que é o Spot, que está sendo utilizado pelo governo de Singapura. E outros países já começaram a utilizar outros robôs também para fazer a orientação das pessoas. Então o robô fica andando por exemplo, em parques públicos, né? Porque lá em Singapura eles já estão numa fase que eles já começaram a reabrir a circulação, mas ainda com as orientações de segurança, de distanciamento, etc. E aí ele fica tanto monitorando a temperatura das pessoas, então ele vai passeando pelo parque, as pessoas também estão andando pelo parque, ele vai monitorando a temperatura das pessoas, se ele encontra alguém acima da temperatura, ele notifica uma central de monitoramento, onde aí tem humanos que vão poder intervir, e ele também fica falando para as pessoas, principalmente quando ele percebe as pessoas um pouco próximas, para se manter a distância, manter o distanciamento, dando as orientações de distanciamento, para se puder ir para casa, ele fica falando, repetindo um áudio lá, com a fala humana, dizendo o que é que tem que fazer. Ele detecta também pessoas que estão sem máscara, se ele detectar uma pessoa sem máscara, ele também notifica. Ele pode ser programado para avisar a pessoa que ela deve botar máscara, ou somente notificar para uma central onde tem humanos que vão atuar nesse momento. Então, ele já tem sido utilizado para essa parte de orientação da população. Tem também os robôs de desinfecção, que têm sido bastante utilizados para as facilidades hospitalares, especialmente essas que foram montadas como facilidades de campanha, né, que são esses hospitais de campanha que precisam ser desinfectados muitas vezes diariamente e às vezes uma área muito grande. Então, eles fazem a desinfecção por ultravioleta, por raios ultravioleta. Então, em poucas horas, por exemplo, um robô consegue fazer a desinfecção de uma área aí, em torno de 7 a 10 mil metros quadrados no hospital inteiro. Certo? Então, é um trabalho que ele consegue fazer de forma bem eficaz e bem rápida. Então, isso também pode ter sido utilizado em alguns lugares para fazer diariamente a desinfecção, por exemplo, de vagões de metrô, de trens e de transportes públicos. Então, é uma outra área que ele tem sido utilizado. E ainda na área hospitalar, a gente teve casos, registros de países que utilizaram robôs para fazer a parte do papel mais próximo ao paciente, né, o paciente contaminado que está internado, como, por exemplo, levar medicamentos para ele, verificar os sinais vitais de forma mais próxima, né, onde teria que fazer algum contato com o paciente, porque aí você não expõe o profissional de saúde para ter esse contato e correr o risco de se contaminar. Então, vários países utilizaram esses robôs que fazem um pouco do papel ali do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, alguma coisa do tipo, né? Não o papel completo, mas uma parte. E às vezes até uma forma também de quando o paciente precisa falar com esse profissional, ele está falando com o robô e o profissional está lá numa sala e está escutando e pode inclusive passar orientações para o paciente se tiver que passar. Mas o robô já leva medicamentos, já tira a temperatura, coleta sangue para fazer exame de sangue, uma série de coisas. Tudo isso aí os robôs conseguem fazer. Só alguns exemplos que a gente tem visto aí nesse período da Covid que os robôs têm sido utilizados. Fantástico, Marco. A gente tem uma pergunta aqui do Toshiba 8121. Poderemos ter um robô para detectar e matar o vírus da Covid? Olha, para detectar, eu até consigo imaginar que sim, porque como aquele conceito que eu falei de robô, que ele está muito vinculado ao conceito do agente inteligente, da inteligência artificial, uma vez que essa detecção de padrões de vírus, padrões genéticos, são baseados em reconhecimento de padrões, isso é uma coisa que a inteligência artificial trabalha bem. Então, essa parte de detectar, eu imagino que a robótica pode ser fortemente utilizada para isso. Agora, a questão do matar o vírus, primeiro a gente tem que descobrir como se mata o vírus, né? Porque veja que é difícil, a gente não consegue ensinar um robô algo que nós não sabemos nem direito o que é que a gente quer, como se faz, né? Então isso aí é difícil. Coisas que a gente sabe fazer é difícil ensinar o robô, como o exemplo que eu dei aí do caminhar, né? Caminhar sobre duas pernas, a gente sabe fazer isso. Só que a gente não sabe como a gente faz isso, passo a passo. Por isso que a gente não consegue ensinar tão facilmente o robô a fazer isso. Mas, na verdade, o robô, por ele ser uma máquina, tudo que ele sabe, ele de alguma forma aprendeu, direta ou indiretamente, com os seres humanos. Ou explicitamente, passo a passo, ensinando, ou através de exemplos, de observação. De alguma maneira, ele aprendeu
a partir do que o humano deu para ele, né? Ele não tem vontade própria, ele não tem sentimentos, ele não tem esse tipo de coisa. O robô, ele aprende a partir do que os humanos ensinam de maneira direta ou indireta. Né? Então, se a gente, para ele aprender a matar o vírus, a gente teria que saber matar o vírus. Segundo a lei da robótica, obedecer às ordens, né? Bom, Exatamente. então, aí nessa linha também de auxílio às pessoas em tempos de pandemia ou situações críticas, tem uma outra pergunta, que é da Elas nas Exatas, de Salvador, perguntando se você sabe dizer se no acidente de Chernobyl a robótica foi utilizada. De Chernobyl, o de Chernobyl, acho que ele é mais antigo. Teve um incidente que foi depois de Chernobyl, que nesse daí eu sei que a robótica foi utilizada, só que inclusive, ao utilizar muitos dos avanços recentes dos robôs de resgate, é, nesse incidente, o pessoal inclusive percebeu que algumas das coisas que funcionavam bem nos testes de laboratório, na hora que foi necessário, na prática, não funcionaram. E aí eles ficaram na mão em algumas situações. Isso motivou, inclusive, uma série de desafios científicos. Por exemplo, o DARPA, né, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele criou uma série de challenges, de desafios, que eles, inclusive, premiam as pessoas que conseguem cumprir os desafios dele financeiramente, justamente para ajudar robôs a fazerem algumas coisas que eram triviais. Por exemplo, o robô ele conseguia entrar em lugares bem absurdos, em buracos, em cavernas, mas se ele se deparasse com uma porta fechada, ele não conseguia girar a maçaneta para abrir a porta. Então, coisas desse tipo aconteceram nesse momento de trabalhar com os acidentes, e isso motivou toda uma linha de pesquisa em robótica. Olha, o robô tem que aprender a fazer coisas bem arriscadas, mas ele precisa aprender a superar obstáculos que para nós é trivial e que a gente nem pensou que ele não conseguiria fazer. Como, por exemplo, abrir uma porta, certo? Que pode parecer trivial para nós, assim como caminhar, e para o robô não necessariamente vai ser. Uhum. Nesse caso de Chernobyl, se eu não me engano, teve um peixe robô que por conta de toda a radiação, né? Então eles utilizaram esse peixe robô para ter acesso, né? E verificar a taxa de radiação, esse tipo de coisa. Mas eu confesso que também não tenho uma informação muito precisa sobre isso. Até porque era uma época em que a gente não tinha tantos recursos em termos computacionais como a gente tem Chernobyl, hoje. Então já o tem bastante avanço tempo é muito Chernobyl. grande. Já tem bastante coisa, bastante tempo o acidente, mas a robótica também não é tão nova assim. Só que tinha limitações que a gente já não tem mais hoje. Uhum. E aí, então, a gente falou sobre o auxílio, né? A gente disse que a robótica está presente no nosso dia a dia, ela nos auxilia no dia a dia, mas, como você comentou no começo aqui da nossa live, existe uma relação muito próxima entre a tão famosa, tão comentada inteligência artificial e robótica. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso e que você nos informasse se todo programa de IA está em um ambiente robótico e se todo robô faz uso de IA. Explica um pouquinho para o pessoal. Pronto, aí retomando um pouco até da minha fala no início, se a gente considerar o conceito do robô sempre sendo um robô físico, ou seja, um conceito clássico da robótica, de sendo um conjunto de dispositivos eletromecânicos ou biomecânicos, nem toda inteligência artificial vai estar embarcada no robô, porque você muitas vezes tem um computador rodando software de inteligência artificial, e nesse conceito clássico da robótica, o computador não seria um robô. Agora, como eu falei, as pessoas, e mais até fora da academia, fora dos meios mais formais, até as pessoas têm utilizado de maneira quase que indistinta isso, toda vez que tem um software inteligente, chamam de robô. Então as pessoas já estão, eu diria que a sociedade em geral, o público leigo, o público que não é especialista na área, não diferencia isso tão claramente. Para eles, se tem inteligência artificial, é um robô. Certo? Então, vai ter que ver o que é que vai prevalecer no futuro. Geralmente, como diz o velho ditado, que a voz do povo é a voz de Deus, é bem provável que o que as pessoas, em geral, estão falando termine se confundindo. Então, vai ser bem pouco provável que nos próximos anos, fora dos ambientes mais formais, fora dos congressos científicos, da academia, a gente consiga diferenciar o termo robô e o termo de agente inteligente, que seria um software inteligente, uma unidade inteligente dotada de inteligência artificial. Agora, é claro, como eu falei, nem todo robô necessariamente precisa ter inteligência artificial. Há mais de 40, 50 anos, a indústria já utiliza a robótica nas linhas de montagem e sem nenhuma inteligência artificial. Né? Às vezes, a inteligência artificial nem precisa dar uma autonomia completa ao robô, mas você precisa ter uma semi-autonomia. Por exemplo, um caso de robôs também que vem sendo utilizado um pouco nessa questão da Covid, que eu citei, que é o robô de telepresença. É um robô que ele
vai até um local que a pessoa não pode ir por algum motivo, mas tem um ser humano por trás controlando o robô, falando, escutando e tomando as decisões, e é quem está de fato no controle. Só que o robô tem que ter algum nível de inteligência artificial, porque como o humano ele está distante, ele está remoto, ele não está vendo coisas que estão ali no entorno próximo do robô. Então, se eu dou um comando, até com um joystick, por exemplo, o robô ir para uma direção, o robô tem que ter alguma IA para saber que tem um buraco ali, que ele tem que desviar do buraco para poder chegar naquele caminho para onde a pessoa que o está controlando mandou. Então, a inteligência artificial pode ser usada para dar uma autonomia completa, ou pode ser dado, ou seja, o robô toma todas as decisões sem nenhuma intervenção humana, ou então uma semi-autonomia, onde você tem um humano no controle, mas algumas decisões ali locais o robô precisa ter inteligência para tomar, para que ele não ponha ele próprio em risco ou outras pessoas em risco, a questão lá das leis, né, da primeira e da terceira lei da robótica, né? Muito bom, Marco, eu concordo com você. Uma coisa que eu costumo comentar também muito com os alunos é que, assim, o robô ele tem limitações. Com a inteligência artificial, ele consegue extrapolar essa limitação. Ele ainda obedece ordens, sabe até onde pode ir, mas ele toma algumas decisões e ele pode aprender com o tempo. À medida que o ambiente vai mudando, ele vai se adaptando. É assim que a gente coloca a inteligência artificial dentro da robótica. Agora, a robótica ela não necessariamente precisa desse aprendizado, ela precisa desse avanço, dessa autonomia, porque pode ser simplesmente ações mecânicas, em que são sempre repetidas e sempre a mesma coisa. Então, essa que talvez seja a grande diferenciação. Mas chega um ponto que a gente realmente não consegue saber. Às vezes, as ordens são tão boas que a gente não sabe se a decisão é do robô ou de quem programou o robô. Né? Então, essa que talvez seja a grande diferença. E aí, uma pergunta que foi feita lá no começo aqui por Neumacor inteligência artificial é uma inteligência falsa? Esse conceito de inteligência artificial, ele é bem polêmico, tem vários autores que dão alguns conceitos, inclusive, contraditórios, né? Tanto que quando eu começo meus cursos de inteligência artificial, eu às vezes gasto uma aula ou até mais, só discutindo o que é inteligência, primeiro, e depois o que é inteligência artificial. O próprio conceito de inteligência, esquece o artificial, o que é inteligência? Se a gente fizesse até uma enquete com o nosso público aí, ia ter um bocado de conceito diferente, né? A gente sabe que tem vários tipos de inteligência, tem inteligência emocional, tem isso, tem aquilo, tem várias coisas. Emoção é inteligência? Tem gente que acha que não, que inteligência é só razão. Então, é uma dificuldade grande de definir. Mas, em suma, o que é que a inteligência artificial tenta prover? Ela tenta prover entidades que não são vivas, né? Que são seres inanimados, né? Robôs, computadores, o que quer que seja, de algum tipo de comportamento que parece inteligente para nós humanos. Comportamento que no passado talvez não dissesse, não, para fazer isso você precisa de inteligência, não dá para fazer se não tiver inteligência. E hoje uma máquina vai e consegue fazer. Certo? Então é mais ou menos essa ideia. A raiz do conceito da inteligência artificial veio daí, tanto que veio lá dos desafios lá que o Turing propôs, dizendo que até o final do século passado, no século XX, uma máquina ia conseguir derrotar o campeão mundial de xadrez. E isso aí é o quê? Precisa ser inteligente para jogar xadrez e mais ainda para ganhar do campeão mundial de xadrez. E isso aconteceu no final do século XX, né, nos anos 90. Então, é algo que foi previsto lá na década de 50. Né? Quando foi previsto, era loucura, ninguém imaginava que pudesse acontecer algum dia, e aconteceu. Certo? Então, eu não diria que é uma inteligência falsa, porque de alguma forma, como eu falei, aquela inteligência ela não veio do nada, nem foi produzida por si só. Ela veio dos humanos de alguma maneira. Então, a gente consegue, de alguma maneira, transferir a inteligência humana para as entidades artificiais, para as máquinas. Então, por isso ela é falsa. Agora, não consegue transferir toda a inteligência humana. Então, tem várias partes, várias nuances da inteligência humana, embora tenha muita gente em alguns laboratórios aí no mundo tentando, mas não tem nenhum resultado muito promissor que a gente consegue levar a parte de sentimentos e uma série de outras coisas. Entendi. Nessa questão de sentimentos, a inteligência, o quanto ele avança, aprende, tem uma pergunta aqui da professora Vaninha. Ela perguntou sobre a humanoide Sofia, né? O que você acha dela? Ela tem as questões, o aprendizado contínuo. Ela virou cidadã, né, na Arábia Saudita. E eu queria saber o que você acha dela, né? Ela é provida, né, de inteligência artificial. Ela está muito próxima da gente. A Sofia, ela está numa área num ramo de robôs, num ramo de pesquisa que a gente chama de robótica social, né? São robôs cujo objetivo é justamente se socializar, interagir com as pessoas, né? Existem vários robôs nessa linha, existe muita pesquisa nessa linha. A Sofia se destacou por ter alguns resultados bem interessantes, bem diferenciados.
E nessa área entra muito essa questão do não só reconhecimento de fala, mas a ideia também de você conseguir desenvolver um diálogo fluente com o ser humano. Né? Mais ou menos seguindo uma ideia também antiga lá do Alan Turing, né? Por isso não é à toa que ele é o pai desse negócio aí, como todo mundo diz, né? Que é o teste de Turing, que a ideia era para você saber se uma máquina consegue ser dita inteligente, ele dizia, ó, coloca uma máquina atrás, sei lá, de um biombo, de alguma coisa lá que as pessoas não vejam se está do outro lado de uma máquina, um humano, pede para uma pessoa fazer perguntas para ela e ela responder. Se ao final a pessoa disser que quem respondeu foi um humano, então a máquina passou no teste, né? Conseguiu ludibriar o interrogador, ele vai ter achado que foi um humano que respondeu quando era uma máquina. Então, é mais ou menos nessa linha que a Sofia tenta chegar. Aí você diz, ela pode desenvolver conceitos, digamos assim, não politicamente corretos? Claro que pode, depende do que nós ensinarmos a ela, né? O robô já ela é bem polêmica, né? Ela foi bem polêmica. É o que a gente, que é mais, sem querer entrar no termo técnico, mas é o que é o conjunto de treinamento que nós chamamos na aprendizagem de máquina, né? Ela foi treinada com exemplos que levaram ela a generalizar aquilo, certo? Então, Só para falar um pouquinho, desculpa te interromper, mas algumas pessoas podem não conhecer, né? A Sofia é um robô, né, humanoide, ela aprende continuamente com coisas que são passadas para ela vai aprendendo a todo momento. E uma das polêmicas que ela se envolveu é ela dizendo que tinha o desejo de destruir os humanos. Então, assim, foi terrível, né? Como é que a gente, tentando se adaptar e lidar com esse mundo robótico, conviver com a robótica, vem uma Sofia que faz isso com a gente. Então, essa foi uma das grandes polêmicas. E aí foi essa polêmica... Ela é colocada, se eu não me engano, no filme Inteligência Artificial, justamente, porque os robôs, eles aprenderam que a maior ameaça para a humanidade é a própria humanidade. Então, lá no caso do filme, o que é que ele queria? Ele queria trancar todo mundo dentro de suas casas para não deixarem os seres humanos interagirem com outros para que um não fizesse mal ao outro. Porque pelos exemplos que eles observaram, eles perceberam que o maior risco para o homem era o próprio homem. Certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os exemplos que a gente dá, porque os robôs aprendem a partir dos exemplos. Então, é mais ou menos isso. É verdade. Bom, e aí, ainda nessa linha, né, sobre essa questão do medo, entra a questão das responsabilidades, né? Se ela disse que o desejo dela era destruir a humanidade, se ela destruir, de quem é a culpa? É dela? Né? Então, a questão se abre para essa questão dos erros, das responsabilidades. Né? Quem vai cuidar dos efeitos negativos que as decisões tomadas pelos robôs podem causar? Ela tem essa questão da polêmica, mas a gente tem algo que é muito próximo e que eu acredito que vai chegar muito rápido, que são os carros autônomos. Né? Como ficam as responsabilidades em caso de acidente? Comente um pouquinho sobre isso para a gente. O Departamento de Trânsito dos Estados Unidos já recebeu uma consulta formal sobre isso, em caso de um acidente com um carro autônomo e que fosse identificado que a causa do acidente tinha sido o carro autônomo, quem seria responsabilizado? Se o dono do carro, se a fábrica produtora do carro ou quem? E justamente eles não souberam responder. Então, esse é o tipo de questão que foge a parte apenas técnica e começa a entrar nos aspectos morais, nos aspectos legais, os aspectos de... A gente não tem jurisprudência sobre isso, né? Isso é novo. Então, quem vai decidir de quem vai ser a responsabilidade não é o robô, somos nós humanos, vamos ter que decidir, as autoridades, os legisladores do mundo todo, as pessoas vão ter que decidir quem é responsável por um erro que seja cometido por um robô. Porque, assim, um dos grandes mitos é que as pessoas vão achar que os robôs serão perfeitos. Não, o fato de ter inteligência artificial não significa perfeição. A gente que trabalha na IA sabe que o 100% é um número que a gente nunca atinge, né? Então, a gente sabe que os robôs não serão perfeitos porque a IA não é perfeita. E aí, o que é que acontece? Quem é responsabilizado? Isso daí é uma grande pergunta, é uma grande interrogação, sem resposta ainda. Mas, de fato, no dia que esses robôs estiverem convivendo, como nos filmes da ficção científica, andando na rua em quantidade de guardas humanos ou até maior, isso já vai ter que ter sido respondido, porque eles vão cometer erros em alguns momentos, né? Aí tem uma pergunta aqui também nessa linha, que é de Elas nas Exatas, Salvador, que ela pediu para falar sobre os problemas éticos da substituição do humano pelos robôs. É mais ou menos como você comentou realmente, né? Se a gente passar a substituir o humano pelo robô,
tem a questão ética, né? Mas isso ainda não existe em regulamentações. É o mesmo problema das responsabilidades, né? Quem vai assumir a responsabilidade? E qual a postura ética de um robô diante da sociedade? Você tem algum Uhum. comentário sobre a questão ética? Com certeza. Esse é um outro problema. Existem, na verdade, comunidades de pesquisadores que estudam só essas questões éticas ligadas à robótica, porque é um assunto grave. Também, mais uma vez, a ficção científica já trouxe isso para a gente, né? O policial lá do filme Inteligência Artificial, ele tinha um trauma com robôs porque em algum momento lá da vida dele, ele sofreu um acidente junto com acho que não sei se era uma pessoa idosa ou uma criança, e o robô foi salvar. E aí, ao invés de salvar a pessoa mais criança ou idoso, acho que o idoso foi salvar e ele apontando para ir salvar o outro, ele não foi. Então, tem duas pessoas para salvar, o robô só vai conseguir salvar um dos dois. Qual dos dois ele vai salvar? E por quê? Isso já é um problema ético, que até para um ser humano seria um problema ético, para o robô também, e ele não consegue decidir isso, certo? Então, a ética é uma coisa que é estudo, como nós chamamos na academia, estado da arte, ou seja, é fronteira do conhecimento. Não temos respostas para todas as questões éticas. Se nem as questões éticas entre humanos nós temos todas as respostas, que dirá em relação aos robôs. Uma questão que talvez tenha sido um viés também, que quase sempre aparece quando se fala de robótica, de substituição de humanos, a gente sempre lembrar que, por exemplo, outras tecnologias já vieram e já substituíram seres humanos, não seres humanos, mas trabalhos que existiam de seres humanos. Por exemplo, quando surgiu a telefonia, existiam as famosas centrais telefônicas e as telefonistas. Você ligava para a central e a telefonista ligava os cabos lá e fazia a ligação. Hoje em dia não existe mais, as centrais acabaram, essas telefonistas não existem mais. A telefonista praticamente não existe mais, porque a telefonia é automatizada. Certo? Antes mesmo da telefonia, quando não existia, para se comunicar, você tinha que escrever uma carta, um mensageiro ia de cavalo e levava a outra cidade para você se comunicar com a pessoa. Esses cavaleiros aí, mensageiros, ficaram desempregados, assumiram, não existe mais. Então, essa questão, alguns tipos de trabalhos, naturalmente, com o desenvolvimento da tecnologia, desde sempre deixaram de existir e, em contrapartida, outros mundos foram criados. A robótica não vai ser diferente com essa questão. Em alguns casos, as pessoas também não precisam também entender que, em alguns casos, ela vem para ajudar. Por exemplo, eu gosto de brincar com alguns amigos e amigas que eu tenho que são advogados, que eles ficam perguntando se os robôs vão substituir os advogados. Eu digo, já estão substituindo. O JP Morgan, o banco americano, trocou 300 advogados por um robô. E faz o trabalho com menos erro do que os advogados. Só que é o quê? É um trabalho que era análise de contrato, que tem um template muito bem definido, quase algorítmico de análise. Então, de fato, era um trabalho maçante para um advogado fazer, porque é repetitivo. O advogado tem capacidade de fazer trabalhos muito mais criativos e aí ele pode não deixar de fazer aquela parte maçante, aquela parte chata, que um robô pode fazer até melhor do que ele, e ele vai se dedicar a outras tarefas mais nobres da profissão dele. Então o robô muitas vezes não vai substituir uma profissão inteira, mas vai substituir algumas tarefas maçantes, repetitivas, chatas, ou arriscadas também, né? Algumas vezes o robô vai fazer a tarefa que coloca o ser humano em risco. Então, inspeção de cabos de alta tensão. Isso é uma tarefa feita muitas vezes por humanos, mas que coloca o humano em risco. Então, se o robô fizer isso, você vai estar preservando vidas de trabalhadores. Então, tem essa pegada. Então, não é trocar pessoas por robôs. Não é bem isso que deve acontecer. Verdade. Muito bem colocado, Marco. Essa questão ética é algo que a gente precisa lidar a todo momento, desde pequenininho até lá na universidade, fora da universidade, desde sempre, seja no mundo robótico ou não. E aí, falando nos pequenininhos, né, a gente tem uma pergunta aqui da Pauleane. Como pensaram a socialização da robótica por meio da educação nas escolas? Olha, eu tenho visto, assim, uma presença enorme da robótica nas escolas. Fico extremamente feliz, porque eu acho que a gente realmente precisa criar essa cultura nas crianças. Elas precisam aprender a conviver com esse mundo da robótica. E aí eu queria saber sua opinião sobre isso também. Eu acho que é extremamente importante. Eu também tenho visto diversas iniciativas, eu acho que é bem importante. Uma boa parte das iniciativas, elas não acontecem da forma como eu, pessoalmente, uma posição pessoal minha, acredito que deveria ser. Porque eu acredito que o robô ele não deveria estar confinado num laboratório de robótica, numa aula extra de robótica, uma vez por semana, com um professor especialista em robótica. Eu acredito mais na robótica como estando dentro da sala de aula, no dia a dia. Então, eu acho que quem deveria usar o robô era o professor de matemática, de física, de química, de língua portuguesa, de ciências naturais. Eu acho que ela deveria ser um instrumento de aula, porque eu acho que torna os conteúdos muito mais lúdicos
E através da robótica você já tem muitos conteúdos presentes ali. Na área de ciências exatas é inegável, não precisa nem falar. Na matemática, na física, é muita coisa. Já tá, a maior parte do programa aí do ensino fundamental médio já está ali no próprio robô, então dá para você ver quase tudo ali. Mas também em outras áreas, né? Eu já vi exemplos de pessoas utilizando robôs para ensinar a legislação de trânsito para crianças. Então você tinha uma maquete que era uma cidade e as pessoas programavam o robô para ter um mini carrinho autônomo e aí ele tinha que reconhecer placas, sinalização horizontal, aí se tinha um bonequinho no coisa que era o pedestre, ele tinha que parar. Então ele começava a ensinar a legislação de trânsito, questões de educação civil, através da robótica. Então, eu acho que a robótica ela tem que ser meio, ela não é fim. Ela não deve ser fim no ensino fundamental e no ensino médio. A robótica é fim na universidade, é fim na graduação, na pós-graduação, aí ela pode ser o fim, é o objetivo do estudo, certo? Como é o que eu faço dentro da universidade. Agora, no ensino médio fundamental, acho que ela deve ser meio, uma ferramenta pedagógica para o professor. O primeiro passo para isso é fazer com que os professores do ensino fundamental e médio percam medo dos robôs. Né? As professores precisam se acostumar com os robôs e aprender a usar o robô com a mesma atividade que eles já usaram o giz no passado e usam hoje os pincéis lá, né, nos quadros-lousas. Então, tem que ser mais ou menos essa a ideia. Mas a grande vantagem é que as crianças elas são muito escoladas, elas aprendem muito rápido, elas não têm medo da ferramenta. Eu acho que isso ajuda muito. Demais. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter adultos bem mais preparados para lidar com essa nova realidade, né? Com essa nova era. Sem querer retomar o assunto, mas a gente tem a participação aqui de um advogado na nossa live, né? Rodrigo Nogueira, e ele trouxe uma informação bastante interessante, que é a seguinte: a OCDE recomendou que os países implementem os princípios éticos para a IA. No Brasil, está em andamento no Congresso o marco regulatório de IA para que esses limites éticos sejam definidos. Então, é algo que está sendo discutido, está sendo regulamentado e, inevitavelmente, a gente, na hora de criar, né, Marco, as nossas inteligências artificiais, os nossos robôs, a gente vai ter que lidar com isso, assim como já existem as leis da robótica. Legal. E isso também foi bastante discutido no Bracis o ano passado. A gente realizou o Bracis em Salvador, né, a maior conferência de inteligência artificial do Brasil. E nessa conferência a gente teve um painel, né, com o professor André Ponce de Leon, que vai estar na nossa live, já no spoiler aqui. E a gente discutiu sobre essa regulamentação, porque tem alguns itens que precisam de uma maior atenção, principalmente com relação ao desenvolvimento da própria IA. E a gente discutiu isso no Congresso. É algo que dentro da comunidade está sendo bastante discutido. É bom para que aqueles que não tenham muita intimidade com o tema saibam que isso é uma preocupação não só das pessoas que fazem uso das tecnologias já quando chegam prontas, mas é uma preocupação de quem desenvolve essas tecnologias. Então, avançando aqui na nossa live, eu preciso destacar para vocês que Marco coordena o Bahia RT, que é um time de futebol de robôs. Esse time é campeão nacional e campeão latino-americano na modalidade de futebol de robôs simulados 3D. Marco tem participado ativamente da RoboCup, que é um futebol de robôs mundial. A primeira RoboCup ela ocorreu em 1997, não é nada recente, e a última ocorreu na Austrália em 2019, e infelizmente a edição de 2020 foi adiada para 2021 e vai ocorrer em Bordeaux, na França. Marco é um participante ativo da RoboCup, conhece tudo de RoboCup, e eu sempre libero ele das orientações para ir participar da RoboCup. É Japão, é Austrália. Conta pra gente aí, Marco, como é que funciona a RoboCup. Beleza. A RoboCup ela é uma iniciativa científica que surgiu lá nos anos 90, justamente fazendo um link com aquela questão que eu falei do xadrez, né? Já no início dos anos 90, a comunidade científica, ao contrário do lado de quando o desafio foi proposto em 50, eles já sabiam que era uma questão de tempo, de que uma máquina, que ela já jogava xadrez muito bem, já ganhava de vários humanos, e ela venceu o campeão mundial, era uma questão de tempo, e aí começaram a discutir um novo desafio para ser o grande desafio da inteligência artificial, de que, assim, daqui a muitos anos, quando for batido, a gente precisa pensar em outro. E aí, depois de discutirem várias coisas, chegaram a um consenso, um grupo de pesquisadores japoneses e norte-americanos no primeiro momento, chegaram ao consenso de o futebol de robôs é uma coisa difícil, justamente porque eles perceberam que coisas que são triviais para nós, como andar, correr, chutar,
para um robô é uma grande dificuldade, uma coisa difícil. E aí eles disseram, olha, se a gente quer ter robôs no dia a dia fazendo coisas que os humanos fazem, eles precisam aprender a fazer coisas que os humanos fazem. E o futebol é uma boa coisa, primeiro porque é um dos esportes mais populares do mundo, de maneira global, e as pessoas conhecem as regras. É menos arriscado e mais barato você fazer um robô para jogar futebol do que, por exemplo, fazer um carro autônomo, e os desafios são os mesmos. Jogar futebol tem os mesmos problemas em aberto que tem para um carro autônomo, por exemplo, só que a diferença é que quando alguma coisa dá errado com o futebol, os riscos são menores, não vai machucar ninguém, e os custos são menores, porque um robô de futebol é bem mais barato que um carro autônomo, por exemplo. E aí, com isso, o futebol de robôs foi definido como um desafio. E aí a RoboCup é o quê? É uma sociedade científica, sem fins lucrativos. Foi formada inicialmente por japoneses e americanos, mas hoje tem pessoas de mais de 50 países. Então ela funciona como uma espécie de federação. Ela se propõe a organizar anualmente um evento, que é o que eles chamam de Copa do Mundo de Robótica. Que no princípio, quando ela foi criada em 97, era só futebol de robôs. Hoje você já tem aí pelo menos uma dezena de desafios diferentes que vão do futebol de robôs, passando por robôs de resgate de vítimas de desastre, passando por logística, né, questão de distribuição, entrega de mercadoria, desafios da Amazon, coisa do tipo, para organizar estoques e coisa do tipo, até chegando no RoboCup at Home, que é os Jetsons, né, é a nossa ideia lá do robô doméstico. É um robô dentro de casa, cozinhando, limpando, atendendo, servindo convidados, fazendo as coisas que se fazem de casa, dando primeiros socorros. Então, existe uma categoria só para isso, que é chamada RoboCup at Home. Né? Então, a RoboCup ela tem essa federação, ela é organizada como uma sociedade científica, então todos os pesquisadores que fazem parte, que vão ficando durante muito tempo, eles vão assumindo cargos voluntários lá dentro e vão contribuindo para a comunidade de alguma forma. Então, esse ano a gente não teve o evento, mas teve várias reuniões na semana do evento, justamente definindo o futuro de cada desafio, as novas regras, o que é que tinha sido feito, o que é que a comunidade está fazendo para não ficar parada. Alguns eventos virtuais aconteceram, algumas competições virtuais aconteceram, algumas vão acontecer em setembro ainda, mais ligadas ao Mundial, mas tudo só para não manter a comunidade parada, né? E ela tem uma filosofia, inclusive, que se assemelha à FIFA lá no futebol, que é esse evento da organização, ou seja, ela tem os chamados comitês nacionais de cada país. Então, o Brasil tem um comitê nacional, a Argentina, a Espanha, a França, cada país, o Japão, tem o seu comitê nacional, que são pesquisadores daquele país que representam o país na RoboCup. E no Brasil, no ano passado, nós, inclusive, formalizamos dentro do Brasil o Comitê do Brasil, e aí nós temos hoje a RoboCup Brasil, que é uma sociedade científica no Brasil, da qual eu sou sócio fundador, faço parte do Conselho de Curadores, e fui convidado para exercer uma vice-presidência da gestão atual da RoboCup Brasil. A RoboCup Brasil, ela organiza no Brasil a versão brasileira da RoboCup. Então, a gente tem a Copa do Mundo e tem o Campeonato Brasileiro, né? Então, acontecem as duas coisas. O brasileiro é a RoboCup Brasil que organiza, e a RoboCup Mundial, a RoboCup Federation organiza o Mundial. Né? Então, a gente tem essas competições acontecendo, com vários desafios, começando pelo futebol de robôs, que foi o primeiro desafio, e o sonho, né, que a RoboCup coloca é que até 2050, até meados desse século, ela vai conseguir construir um time de robôs, né? Quando ela fala ela, RoboCup, seria esses centenas de milhares de pesquisadores espalhados ao mundo que já passaram e continuam passando pela RoboCup, de robôs humanoides, né, como eu já comentei aqui, que vão poder jogar uma partida de futebol contra um time de humanos e ganhar. Mas não é qualquer time de humanos, não. É a seleção campeã do mundo lá da FIFA que eles querem ganhar. Então esse é o sonho, digamos assim. E a ideia é que, correndo atrás desse sonho, várias tecnologias já foram criadas e continuam sendo criadas aí e já estão sendo utilizadas em outras coisas. Né? Essa tecnologia que está muito popular hoje de reconhecimento facial veio desses primeiros experimentos da RoboCup, de reconhecer bola, reconhecer campo, reconhecer robô adversário, robô do mesmo time. Isso daí foi gerando um monte de coisa que depois se transformou nesse conhecimento facial que está hoje entrando tanto na moda aí, né? Exatamente, Marco. É por isso que eu acho o máximo você participar, porque eu sei que você não vai estar só brincando, vai estar estudando, desenvolvendo pesquisa de ponta. A RoboCup é isso, ela não é só uma questão de diversão, né? Ela traz muitas coisas junto com a RoboCup. E aí, nesse sentido, eu queria que você comentasse para a gente da participação das grandes empresas nesses eventos. Eu gosto muito daquele exemplo que você dá do uniforme dos estudantes. Conta para a gente. A ideia das empresas, ela funciona bem pelo seguinte: a RoboCup ela atrai o olhar das empresas, e não só das empresas da área de tecnologia. No começo era mais da tecnologia, mas hoje, só para ter uma ideia, dois dos principais conglomerados financeiros do mundo são patrocinadores permanentes da RoboCup. Você tem
O SoftBank, que é um dos maiores bancos lá da Ásia, se não me engano, a sede no Japão, mas ele é espalhado em vários países da Ásia. SoftBank, para ter ideia, ele está tão interessado na área que, além de ele ser um patrocinador global já há alguns anos da RoboCup, ele comprou primeiro uma empresa francesa, que foi a Aldebaran Robotics, e pegou um robô que já tinha dela e colocou como sendo uma das categorias de futebol de robôs, usa esse robô, é um robôzinho humanoide. É um robô até que ficou famoso aqui no Brasil, porque ele andou aparecendo em novelas aí da Globo e tal, aquele robôzinho ali que é o Nalo, né, ele é utilizado, né, em competições. Hoje ele já tem um segundo robô, também dessa empresa que eles compraram, francesa, que é o robô que eu falei, que foi utilizado no metrô de Londres, mas que também tem uma categoria que usa esse robô, lá da RoboCup, naquela questão dos serviços domésticos. E eles compraram agora recentemente a Boston Dynamics, que é aquela empresa que tem uns robôs fortões grandes lá, que tem o Spot, que eu falei lá de Singapura, que tem o Atlas, que é um robô humanoide bem grande, que consegue andar em terrenos bem acidentados, coisas do tipo. Ela comprou a Boston Dynamics, que é uma empresa que a Google já tinha comprado antes. E aí depois a Google colocou a Boston Dynamics à venda e a SoftBank comprou. Então é um grande banco. Eu nunca vi banco investir em nada para perder, então eles estão investindo porque eles sabem o que é que está vindo. Do outro lado, a gente tem aqui no lado de cá, nas Américas, o JP Morgan, que é um dos maiores bancos norte-americanos, que está investindo, virou patrocinador global, contratou muita gente. Na primeira RoboCup que a JP Morgan patrocinou, foi no Canadá, em 2016, eles mandaram um questionário pela mala direta da RoboCup para todo mundo que participou. Todo mundo que participou da RoboCup é potencial candidato a vir trabalhar com a gente. Preencha aí, mandem para cá se vocês quiserem vir trabalhar com a gente. Eles contrataram muita gente que participou da RoboCup para trabalhar com eles lá. E fora isso, você tem a Amazon. A Amazon tem um desafio próprio dentro da RoboCup. Você tem a MathWorks, que é a fabricante aí do MathLab, que muita gente utiliza aí nas áreas de engenharias e computação e etc. Na ciência como um todo. Eles dão, para eles dão licença. O MathLab, você sabe que é um software pago, que tem um certo custo. Eles dão licenças gratuitas para todo mundo que participa da RoboCup, do MathLab. Então, tem muita gente trabalhando com isso daí. Então, como é dos uniformes, é que eu digo, o time lá de fora, da Alemanha, do Japão, é igual jogador de time rico, né? Cheio de patrocinador nas camisas, né? A gente vai daqui com a nossa camisa lisinha, só com a nossa, e aí, nosso escudo na raça da pois coragem. Agora, assim, nessa linha do uniforme... Com essa questão da RoboCup Brasil, está começando a mudar no Brasil. Por exemplo, no passado, a RoboCup Brasil, já formalizada, com CNPJ e tudo, a gente conseguiu captar o patrocínio global da Petrobras aqui no Brasil para os eventos brasileiros de robótica. Então, a gente já começa a conseguir atrair patrocinadores grandes, de peso, do Brasil também. E eu acho que no Brasil a cultura está começando a mudar também. Nessa linha do uniforme, a professora Vaninha, ela perguntou se essa sua camisa é o uniforme oficial usado pelo Bahia RT. Acho que alguém caiu aqui. Marco? Caiu. Acho que minha internet já picotada, eu fiquei sem ouvir nada, mas agora voltou. Oi, Marcos. Voltou. Então vamos continuar. O assunto é muito interessante, tem um monte de coisa para a gente falar. Temos apenas 10 minutos. Eu queria falar tanta coisa. Tenho certeza que você tem tanta coisa para falar para a gente. Muitas perguntas legais. O professor Eduardo falou aqui que você é um vencedor, colocou a UNEB e a Bahia no mapa da robótica no mundo, e isso é verdade, é um grande campeão. E a pergunta que eu tinha te feito era, na verdade, a pergunta da professora Vaninha, que ela perguntou se essa sua camisa é o uniforme oficial usado pelos robôs do Bahia RT. Não, mas é bem parecida. O Bahia RT tem uma camisa própria, tem uma logomarca própria. Agora, por coincidência, pura coincidência, né? As cores são azul, vermelho e branco, né? Porque é Bahia Robotics Team o nome pura do nosso coincidência. Equipe, né? E também é uma coincidência. Imagino. Eu tenho uma pergunta, Marco. O ambiente da RoboCup ainda é majoritariamente masculino? Como Legal. está a inserção da mulher na área da robótica e nas competições? Eu fiz até um levantamento recente. Como eu comecei a participar da diretoria da RoboCup Brasil, eu comecei a ter acesso a alguns números assim, mais internos, e aí eu consigo até ter alguns números aqui do Brasil, né? Que a competição no Brasil também já é bem antiga, a gente já tem competição no Brasil desde 90, não, 90 não, desde 2003, se eu não me engano. Foi a primeira competição, foi a primeira competição do Brasil foi em 2003, né? E a segunda foi inclusive em Salvador, foi em 2004.
Né? Então a gente já tem bastante história já de competição no Brasil e a gente já tem alguns números que mostram que as competições propriamente ditas, porque hoje no Brasil a gente tem feito algumas coisas até que a RoboCup Mundial elogia bastante. Por exemplo, a gente tem uma coisa aqui no Brasil que é organizada pela RoboCup Brasil chamada Olimpíada Brasileira de Robótica. A Olimpíada Brasileira de Robótica, ela é um misto das Olimpíadas clássicas que outras áreas têm, a OBI, aqui da SBC de informática, a OBA, a OBM de matemática, entre outras tantas que tem, que é aquela prova que é enviada no mesmo dia para as escolas, e os alunos respondem uma prova e tal, e aí para ir despertando o interesse pela área, né? E além disso, você tem a competição, porque a OBR ela tem a modalidade prática. Obviamente que a modalidade prática só pode participar quem tem algum acesso a algum kit robótica, que já tem faz alguma coisa de robótica nas suas escolas ou em casa mesmo, mas que tem algum acesso, né? Então, obviamente, tem muito mais gente participando da teórica, que é a prova, do que da prática, mas a gente tem as duas coisas. Mas o que é que acontece? A OBR prática, ela é uma das categorias da RoboCup. E aí, que a RoboCup ela tem uma parte chamada RoboCup Júnior, que é voltada para criança, para o pessoal do ensino fundamental e médio. E aí a gente pegou uma categoria da RoboCup e disse, no Brasil essa categoria vai ser uma Olimpíada. E a gente conseguiu levar essa Olimpíada para todos os estados do Brasil. Então todos os estados do Brasil têm uma etapa estadual prática. Então a gente tem um país que hoje mais pessoas disputam isso no nível da infantil, aí, da pessoal do ensino fundamental e médio. Certo? De todos os países, nenhum tem mais crianças disputando do que o nosso. E aí o pessoal que vai para a final, eles participam da competição brasileira, que é a final deles, e o time que ganha vai representar o Brasil no Mundial. Então tem toda uma hierarquia. Com isso, a gente tem um levantamento e a gente tem uma coisa interessante. Nas competições das modalidades RoboCup, que a gente chama de Major, que é voltada para o pessoal de nível universitário e já doutores e etc., essas categorias Major da RoboCup, aqui no Brasil, a gente tem em torno de 20% de participantes mulheres. Certo? A proporção é mais ou menos essa, 80 homens e 20 mulheres. Já na OBR, que é voltado para as crianças, a gente, se tirar a teórica, que a teórica é mais ou menos igual, na teórica você tem em torno de 45 mulheres e 55 homens, então fica mais ou menos equilibrado, mas quando você bota só a prática da OBR, você tem em torno de 32% de mulheres, então já aumenta bastante em relação às categorias universitárias. Então a gente tem observado que está crescendo muito o número entre os jovens, os adolescentes, as crianças. Então o interesse deles está grande. Então a gente percebe uma tendência de que essa curva aumente. A gente tem hoje essa proporção de 80-20 no Brasil. No Mundial eu tenho o sentimento de que a proporção é um pouco maior de mulheres, mas é só sentimento, porque eu não consegui estatísticas de lá. Né? Acho que a nossa RoboCup aqui no Brasil já está um pouco mais organizada do que o Mundial, porque está divulgando algumas estatísticas e aí a gente não conseguiu essas informações lá do Mundial, mas o sentimento que eu tenho por já ter participado de mundiais desde 2007 de sempre ver uma quantidade de mulheres maior do que o que eu vejo proporcionalmente no Brasil. Mas ainda existe uma predominância masculina na área, que é uma consequência do que eu vejo também, que você vê nas salas, por exemplo, dos cursos de computação, de engenharias e por aí É afora. Né? verdade. Então, E eu uma coisa está espero muito muito ligada à que essa outra. inserção das tecnologias e da robótica nas escolas acabe influenciando a inserção das mulheres Sim. nesse meio. Uma pergunta aqui que foi do nosso professor Danilo, ele perguntou se a UFBA-DCC oferta, né, alguma disciplina que tenha conceitos e aplicações de robótica. Essa eu vou responder, tá? Com licença, Marco. Nós Claro. temos sim, a gente oferece uma disciplina de IA no curso regular, nos 3 cursos que a gente tem. Sistema de informação, ciência da computação, cultura em computação, 2 disciplinas de aprendizado de máquina, uma disciplina de robótica e inteligência, tópicos em inteligência artificial, laboratórios de inteligência artificial. Então, assim, o que não falta é disciplina para a gente estudar. E como não falta disciplina para a gente estudar, a gente também tem a nossa linha de pesquisa de robótica. Marco é um doutorando, como eu falei. E aí, para encerrar quase, né, a nossa live, eu queria que você contasse rapidamente, de maneira fácil, o que é que Uhum. você faz no seu doutorado. Pronto, a ideia do meu doutorado, bem rapidamente, já treinando para defesa, Ah, fazer o esse é um seguinte, pré-requisito. é, fazer com que um time de robôs, que no meu caso eu estou aplicando no futebol de robô, pode ser um time qualquer de robôs resolvendo qualquer problema que dependa de vários robôs para resolver, depende da coletividade. Ele está atuando e um humano que é especialista naquele problema observa e diz, pô, se esses robôs fizeram uma coisa errada, então eu vou mandar aqui uma recomendação de como eles deveriam ter feito. E aí vários especialistas observam e vão montar um conjunto de recomendações. E aí depois esse time de robôs vai aprender a melhorar a performance deles a partir das recomendações dos especialistas.
Então essa é a minha tese, é o que eu estou tentando provar, já estou já no finzinho, daqui a pouco tempo eu espero já provar e fazer a defesa da tese e concluir o doutorado apresentando isso. A gente está validando com o nosso time de futebol de robôs, mas é algo que inclusive já tem planejamento de projetos para depois da tese defendida validar essa mesma ideia em outras aplicações, em outras áreas, usando drones, usando outros tipos de coisas. Tá aprovado. Pelo menos aqui na live tá aprovado. Essa questão do aprendizado por reforço, né? O quanto a gente auxilia o aprendizado do robô nesse processo de evolução, né? E no futebol tem muito isso. Quem sabe a gente não faz uma live depois sobre aprendizado por reforço. Bom, gente, a gente está chegando ao final da nossa live. Foi um prazer te receber, Marco. Assim, você tem sido um grande parceiro do DCC-UF. Desejo todo sucesso para você. Espero que vocês tenham gostado Obrigado. desse bate-papo super agradável, cheio de experiências do Marco. E amanhã tem mais live, tá? Não esqueçam que amanhã tem live do professor Ricardo, com o professor Rodrigo Melo da USP. Eric Asma, já bastante conhecido na comunidade soteropolitana, um grande músico e também pesquisador. E então é isso. Espero que todo sucesso para você. Você tem alguns minutos que você pode falar também. Se despedir do pessoal. Pronto. Beleza, eu agradeço a todos pelas perguntas, pela participação. Esse perfil que eu estou participando aí, que é o Bahia RT Team, é o perfil do nosso time de futebol. Vocês podem seguir esse perfil, que lá a gente também vai continuar postando conteúdos, resultados de nossas competições. Também estamos planejando começar a fazer algumas lives, postar conteúdo lá sobre a área de robótica e inteligência artificial. Vocês podem seguir esse perfil aí que eu estou conectado, que é o Bahia RT Team. Lá você tem também um link na bio para a nossa página, onde tem outros contatos, canal do YouTube, etc. E é isso, estamos sempre à disposição para estar ajudando aí a nossa comunidade, a nossa sociedade brasileira a se engrandecer através da robótica, da IA e ter uma inserção maior aí nesse cenário internacional. Tem algum programa de incentivo para aumentar esse número de participantes na robótica? Seria esse mesmo É, o seu a, Instagram, né? exatamente. A partir daí a gente está cada vez lançando coisas a mais. A gente está, principalmente com essa questão da pandemia, a gente está planejando fazer alguns cursos de extensão, algumas coisas que podem começar a serem divulgados. Então, o canal de divulgação é esse perfil do Instagram que eu estou conectado aqui, que a partir daí eu vou ter acesso a Então tá redes bom. sociais, aos outros canais nossos. Então tá joia. Tchau, pessoal. Até amanhã na nossa live musical. Obrigado, Marco. Bye sem Ah, blues. por nada. Tchau.